Então você está investindo em marketing digital e o resultado não está aquela Brastemp que você esperava, né? Vou te mostrar hoje como que uma estrutura de mensuração bem pensada e estratégica vai fazer total diferença na sua vida. Meu nome é Eduardo Fuzeto, eu sou cofundador da Tractor, a gente é a agência número 1 de performance e martech para quem precisa gerar demanda comercial qualificada. E eu podia fazer um hook agora falando para você ficar até o final do vídeo, porque vai ter uma dica milagrosa nele. E vou fazer mesmo, tá? Porque eu vou te contar qual é o principal erro de atribuição de resultados cometido por empresas que operam campanhas digitais. Então fica que hoje a coisa é boa. Então beleza, começou a fazer marketing digital, você está desempenhando ali campanhas de mídia, estratégias de CRM, estratégias de SEO, mas as coisas não estão indo tão bem quanto deveriam. O resultado não está aquela coisa que você esperava ou que foi prometida pelo seu guru favorito. Para que você comece a melhorar isso, uma estrutura de mensuração de resultados, ou seja, um plano de diagnóstico do que está acontecendo no teu funil, na tua estrutura de captação de clientes, vai ser essencial para que você caminhe nessa direção. Qual que é o ponto? O primeiro passo é entender qual é o modelo de funil que você está construindo, qual que é o modelo de funil mais apropriado para o seu negócio. É algo que, do ponto de vista de definição do o que eu preciso fazer para gerar vendas, muitas vezes é óbvio. Só que quando a gente traz para o plano de mensuração, para frente de analytics, às vezes fica não tão óbvio. A gente pode confundir as coisas, pode tratar tudo como o mesmo cenário. E aí que entra as estruturas de funis diferentes. Eu vou explicar para vocês aqui hoje 3 principais estruturas que conseguem atender a maior parte dos modelos de negócio, mas é importante que você saiba que adaptações ao seu contexto ou negócios diferentões vão exigir um cuidado ali aos detalhes. Quais são essas 3 estruturas? A gente vai pensar em 3 modelos de funil e eu vou trazer modelos de funil comuns para negócios da nova economia. O primeiro deles, a grande especialidade da Tractor, é o modelo Lead Gen, que é um modelo Lead Gen. É um modelo pautado na geração de contatos comerciais que podem acontecer via uma landing page, via um formulário nativo de plataforma, como Lead Ads no Facebook, via WhatsApp ou tantos outros canais de conversão, até mesmo e-mail ou telefone se você quiser colocar na conta. Qual que é o esquema? Você tem um usuário que vai entregar dados e vai solicitar um contato comercial. Esse contato, por sua vez, vai ser repassado para um time de vendas que vai seguir a tratativa. Esse é um funil baseado em geração de leads, um funil Lead Gen. Guarde o modelo. O segundo modelo, muito conhecido, muito comum também, é o funil baseado em e-commerce, certo? Aquele processo que você provavelmente já passou várias vezes da tua vida. Você acessa um site, qualquer que seja a mídia que te levou até aquele site, mídia paga, orgânico, redes sociais, etc. Dentro desse site você vai interagir com produtos, vai ler reviews, vai entender o que eu tenho relacionado a um determinado produto, vai selecionar esse produto, colocar no carrinho, iniciar o processo de checkout, realizar a compra e assim a vida segue. É uma transação totalmente de e-commerce, que também é uma transação que pode acontecer em marketplaces, por exemplo, ok? Tem uma similaridade aí. O nosso terceiro modelo de funil, também já muito comum hoje em dia, é o funil de conversão baseado em aplicativo. Ele é um híbrido entre o e-commerce e o Lead Gen, se você olhar com bastante atenção. Porque eu tenho um funil que muitas vezes pode começar ali na web, às vezes eu vou converter numa landing page, eu vou receber o link para fazer o download do meu aplicativo. Pode começar direto na App Store, pode começar direto dentro de uma rede social, por exemplo, mas o grande ponto é um funil que se inicia com o download de um app, o cadastro dentro desse aplicativo e a execução de processos lá dentro, como, por exemplo, a compra de um produto similar ao e-commerce ou o processo de avaliação de um determinado serviço que pode desembocar num time comercial, assim como o Lead Gen. Então ele é um funil híbrido, mas repare, a gente tem um processo que inicia-se no download do aplicativo, um pouco diferente dos 2 exemplos citados inicialmente, e esse é o funil baseado em app. Então, só recapitulando, Lead Gen, e-commerce e app. Esses são os 3 modelos que você vai conseguir, com os quais você consegue cobrir a maior parte das modelagens de negócio. Uma vez que você entendeu qual que é o modelo de funil mais apropriado para o seu negócio, do ponto de vista, é claro, de estruturação de métricas e mensuração, você vai partir para, ok, quais são as métricas, quais são os números que eu preciso observar em cada um desses funis. E aqui, gente, não existe uma resposta que vai atender todos os contextos, certo? Mas é importante que você saiba que existem 3 principais pilares de KPIs que vão estar presentes em qualquer que seja o funil, qualquer que seja a modelagem para qualquer estágio de maturidade ou desempenho de uma empresa. Quais são esses pilares? Todo funil vai ter métricas de volume, vai ter métricas de conversão e vai ter métricas de custo. A gente consegue citar exemplos de volume, conversão e custo, tanto para e-commerce, quanto para Lead Gen, quanto para app. A questão é que, em
Enquanto, por exemplo, no e-commerce, eu estou analisando qual é o custo por carrinho gerado da minha loja, lá no app eu estou olhando, por exemplo, para custo por download ou custo por usuários que iniciaram um trial e assim por diante, certo? A gente sempre vai estar olhando para quanto custa uma determinada ação. E aqui é que entra a grande mágica. Olhando para os modelos de funil que você tem à sua disposição, contextualizando eles no teu negócio, quais são as ações que a gente pretende estimular? O que muda o jogo? O que traz resultado de fato para mim? É o download de um app? É a abertura de um novo carrinho? É um lead qualificado do meu sistema? Então, a grande dica aqui, para não te dar uma receita de bolo ou qualquer coisa do tipo, analise seu contexto, entenda qual a estrutura de funil mais adequada e observe as métricas específicas do seu negócio que fazem mais sentido. A partir daí, você começa a construir o seu plano de mensuração. O segredo aqui está em dividir o seu funil em passos. Quais são as etapas que o usuário precisa passar entre a descoberta do meu produto, serviço, etc. e o momento do fechamento. Com isso, a gente chega a modelos como, por exemplo, esse funilzinho de lead gen que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho usuários que chegaram até o meu site, usuários que preencheram um formulário, qualificados como MQL, foram qualificados como SQL, receberam propostas e, por sua vez, fecharam ou não. Assim você consegue observar steps. Esses steps, por sua vez, têm conversões entre si, taxas de passagem entre si, que, por sua vez, podem ser desdobrados em custo. E aí fica o exemplo para vocês. A ideia é, olhe para o seu negócio, entenda quais são os steps desse funil e faça um plano de metrificação. Assim você consegue ter uma maior capilaridade na tua análise para entender o que está quebrando ou não. Vocês repararam que a gente falou de mensuração, até agora a gente falou de estruturas de dados e eu não citei o nome de nenhuma ferramenta. Essa é uma coisa que deve ser cuidadosamente analisada. É muito comum que quando você inicia o processo de ok, agora eu vou melhorar a minha estrutura de mensuração, que você caia em eu preciso ter um dashboard em determinada plataforma, eu preciso implementar tal ferramenta de analytics. E não é por aí que você deve começar. Existem ferramentas que são uma mão na roda, existem ferramentas que dão superpoderes para que a gente consiga medir as coisas. Mas elas devem ser encaixadas em uma estratégia de mensuração e não ter uma estratégia de mensuração construída ao seu redor. Não cometa o erro de fazer o caminho contrário, você vai entrar na contramão dos dados, ok? Mas, citando alguns exemplos de ferramenta e qual é a dinâmica que a gente adota aqui na Tractor para a utilização dessas ferramentas, vamos lá. Primeiro ponto, eu já sei o que eu preciso mensurar. Uma vez que eu tenho o meu planejamento de funil, eu tenho o meu planejamento de métricas, eu sei o que é importante para cada uma das etapas ou para cada um dos canais que eu estou operando. Com isso, eu consigo observar o meu stack de ferramentas, as ferramentas que estão hoje em utilização no meu negócio e a partir dessa observação eu consigo ver qual delas me dá o que eu preciso para cada uma das minhas etapas. Por exemplo, se é importante para um determinado funil que eu meça o número de usuários que acessaram o meu site, eu consigo olhar para o meu stack e ver qual é a ferramenta que me entrega essa informação. Vamos supor que vocês utilizem o Google Analytics 4, o famoso GA4. Legal, lá eu tenho essa informação. Então, é a partir do GA4 que eu trago para o meu funil o número de usuários que visitaram o meu site. Eu preciso ter o número de leads ou leads qualificados ou SQLs, enfim, gerados a partir de uma determinada campanha. Quem tem essa informação para mim? Normalmente essa informação vai estar dentro do teu CRM de vendas, por exemplo, Pipedrive, HubSpot, etc. Então, é a partir dessa ferramenta que eu alimento o meu funil. Mas eu reparei que eu não consigo analisar dentro do meu funil de vendas qual é a origem de cada um desses leads. Eu preciso trazer uma informação de uma plataforma para outra. Esse é um problema de atribuição muito complicado, muito comum também, mas tem solução. Se você quiser ajuda para resolver esse tipo de coisa, saber qual é a origem de cada lead que está no teu CRM, deixa um comentário aqui ou vai lá no site da Tractor que a gente vai te dar uma mão nisso, beleza? Mas voltando para cá. Tenha em mente que as ferramentas vão ser acessórios do teu plano de mensuração. São fontes de dados que vão alimentar a tua estratégia e não o contrário, certo? Então, evite ter a ferramenta ali como um bicho salvador, algo que vai mudar a tua vida. Pode até mudar, mas isso vai acontecer desde que ela esteja bem contextualizada na sua estratégia de funil. E eu te falei que eu ia contar no final desse vídeo sobre o principal problema de atribuição que as empresas têm, certo? Te expliquei como funciona a estrutura de mensuração de dados, mas eu preciso te alertar que muitas vezes elas não contam toda a verdade. Elas contam um pedaço, mas não contam tudo.
Então vamos lá, o usuário viu um anúncio teu no Facebook, ele acessou o teu site, deu uma passeada e foi embora. No dia seguinte ele viu outro anúncio no Instagram, ele acessou o teu site, deu uma passeada, ele viu e foi embora. Mais um anúncio que imprime para ele, só que dessa vez foi no LinkedIn. Ficou nesse anúncio, deu uma passeada e foi embora. Alguns dias depois ele lembra, putz, eu preciso terminar aquela compra, eu preciso assinar aquele produto, aquele serviço. E aí ele joga o nome da tua empresa no Google, encontra um ad de Google Ads, clica nesse anúncio e efetua a compra. Quando tu for olhar os relatórios ali, você vai ver que o Google fez uma venda. E aí pode ser que esse seja o padrão de comportamento da maior parte dos usuários. Vai chegar ao final do mês, você vai ver, putz, eu tenho várias vendas atribuídas para o meu Google Ads e nenhuma venda atribuída para o meu Facebook Ads ou para o meu LinkedIn Ads. Qual que é a sua decisão? Eu vou cortar esses canais. E aí que você, se ferra. Então, você tem que tomar cuidado com a atribuição, certo? Muitas vezes, o modelo de atribuição que você está usando não conta toda a verdade. Ele só mostra o final da jornada do usuário, caso seja, por exemplo, uma atribuição em last click, como esse exemplo que eu te dei. Mas esse é um assunto que dá muito pano para manga. Por isso a gente preparou um conteúdo específico sobre atribuição. Ele já está disponível, vai ficar aqui em algum lugar. Clique e vai direto para ele. Não adianta ter uma estrutura de mensuração bem pensada se você não consegue atribuir direito os seus resultados. O conteúdo de hoje vem até aqui. Muito obrigado para você que assistiu. Até o próximo vídeo.